A paz do Mestre Jesus, meus irmãos. Tudo bem? Olá, como que está o coração, como que está a vida? Que a paz do Mestre seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Glória a Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e fazer presente por intermédio da sua palavra. Palavra que é poderosa para nos conduzir a caminhos de liberdade e assim vivermos em paz. Uma palavra poderosa para transformar cenários e transformar a vida de muitos. Eu creio que muitas pessoas têm buscado esse refrigério, esse lugar de descanso. Vamos para a nossa meditação então? O texto hoje para a nossa breve conversa encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 20 em diante. Diz assim: quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, que o Senhor me deu, eu creio que ela é uma continuidade da que foi ministrada ontem, sexta-feira. Eu publiquei ela no canal ontem, sexta-feira. Eu sempre, às 10 e às 8 horas, tem diariamente mensagens aqui, que se os irmãos não sabem, podem vir. Se não aparecer as notificações, às vezes o YouTube não notifica e é comum. Mas ela se dá uma continuidade daquilo que o Senhor está ministrando ao coração. E eu creio que tem pessoas passando pela mesma situação de que a igreja de Roma, uma divisão, e essa divisão ela se dá no âmbito da mente. Pessoas falando uma coisa de um lado, outras pessoas falando outra coisa do outro lado, e Deus dentro do nosso coração nos incentivando a seguir algo. Os falsos ensinos, eles conduzem, eles provocam isso dentro de nós, irmão. E a dúvida acerca daquilo que é a vontade ou não de Deus, será que é mesmo? Mas parece que não é, parece que eu vou desobedecer uma pessoa importante que me amou a vida inteira, ou parece que eu vou ter que me desapegar de algo que verdadeiramente parece certo. Essa ministração, essa palavra, irmão, vai de encontro a você, meu irmão, que está dividida dentro de si mesma. Sabe aquelas batalhas internas que só Deus e nós sabemos que enfrentamos? É justamente isso. E Paulo começa falando assim, ó: quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. O que é o pecado, meu irmão? Na etimologia da palavra é ralvo. Errar o Senhor Jesus Cristo. Na própria Bíblia, é a transgressão da lei. E eu tenho trabalhado com vocês a questão do propósito pessoal. E nós, através desse propósito, da palavra que o Senhor Deus plantou em nosso coração, que é poderosa para salvar e nos levar a um lugar de plenitude de vida, e mais do que isso, a salvação, a eternidade, irmão, a um lugar onde justamente não haverá isso que de fato é o problema da humanidade hoje, o pecado. O pecado é um ato de injustiça contra nós e nós mesmos. O Paulo pergunta para ele, fala assim, ó, ele afirma, quando eram escravos, ou seja, um outro tempo, quando advérbio de tempo, daí indica o tempo que eles eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Por quê, meu irmão? Porque o pecado cauteriza a mente. Nós já não sentimos mais necessidade, ele vai matando a consciência a ponto de Deus não conseguir trabalhar. Somente uma operação milagrosa nesse caso, irmão. Nesse caso, Satanás, as pessoas estão entregues a Satanás. Agora, a pessoa que observou e viu que estava sendo escravizada por um vício, e o pecado ele se torna automaticamente um vício, ele entendeu que o mundo não gira de acordo com a nossa crença. Eu quero repetir, o mundo não gira de acordo com a nossa crença. Deus estabeleceu princípios, irmão. E se nós quisermos alcançar a felicidade e a plenitude de vida, a verdadeira liberdade, deveremos andar em seus caminhos. Olha o que a palavra fala em Salmo 119, versículo 45. Ele fala assim, ó: e andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. E o que é o preceito? O preceito é o propósito, é aquilo que o Senhor estabeleceu, foi para aquilo que nós fomos criados, irmãos. Por isso,
Paulo faz outra indagação, novamente, essa mesma igreja de Roma que está dividida. E olha que o pecado naquele caso ali se apresentava como algo que parecia ser certo. Anteriormente, o que, irmão? A lei judaica. Aquilo que Deus, a antiga aliança que Deus tinha determinado. E qual foi o resultado? O propósito de Deus estabelecer aquilo era justamente mostrar a nossa incapacidade. Ou seja, que nós precisaríamos ser totalmente dependência dele. Meu irmão, toda escolha traz o resultado. Ele pergunta, e qual foi o resultado? E eu quero perguntar para você hoje, meu irmão. Para você hoje, minha irmã, qual foi o resultado? Qual foi o resultado das suas escolhas até hoje? Nós devemos fazer uma autoanálise. Muitas vezes nos auto-sabotamos, porque a nossa mente fica viciada em caminhos que nós cremos que é certo, mas só nos levam à dor, e só nos levam a desertos, e mergulhar mais dentro do deserto. E quando Deus nos leva ao deserto, irmão, é para a travessia, é um lugar de passagem, para chegar até uma terra prometida. Não para fazer morada lá. Toda escolha traz um resultado. E qual foi o resultado? Paulo pergunta, Jeremias 21, versículo 8. Jeremias apresenta, fala assim, ó, coloco diante de vocês duas escolhas, escolham a vida ou a morte. Escolham a vida, entre a vida e a morte. E toda escolha que nós faremos, irmão, inevitavelmente, pequena ou grande, ela nos levará a esses dois resultados. Ou vida ou morte. O problema é que ele fala assim, hoje vocês envergonham das coisas que costumavam fazer. Coisas que acabam em morte. Ele está pregando para pessoas que verdadeiramente aceitaram Jesus Cristo como Senhor. Então, o que ele está dizendo? Coisas que eles já comprovaram com o próprio olhar, e ele está lembrando, ele fala, vergonha e morte, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, vão bater na nossa porta, se persistirmos no caminho do pecado. Não tem como fugir disso. Logicamente, irmão, muitas vezes a vergonha e, assim, algumas coisas que acontecem nos acometem justamente por causa das nossas escolhas, por causa de decisões erradas, lugares que nós não deveríamos estar, envolvimentos com pessoas que não deveríamos ter, para tentar saciar ali alguma necessidade, alguma coisa. Eu não estou falando nem de cunho sexual, irmão. Pode ser um emprego, pode ser qualquer coisa, mas tentamos fazer com a força do nosso próprio braço e o caminho para a vergonha e para a morte, mais cedo ou mais tarde, eles vão bater na nossa porta e vão se apresentar, meu irmão, totalmente latentes. O problema é que isso vai trazendo um prejuízo, vai trazendo uma incerteza de que Deus está mesmo conosco. Olha o que o proverbista fala, o livro da sabedoria. Eu gosto desse versículo aqui porque ele representa bastante aquilo que justamente Deus está falando nesse momento. Ele fala assim, ó, o justo, ou seja, nós que somos justificados, odeia a palavra mentirosa, mas o ímpio se faz odioso, ele se faz, é o que o proverbista está falando, ele se faz odioso e se cobre de vergonha, e nesse momento o que ele faz, em vez de, porque ele é ímpio, irmão, impiedoso. O problema é que essa impiedade, ela vai aumentando, e ele se esconde, cobre de vergonha e normalmente se esconde, como Adão, procurando os ramos ali de árvore para tapar a vergonha. E os ramos de árvore não escondem do olho de Deus, toda a criação está nua diante dos olhos de Deus. E Paulo continua falando, agora porém estão livres do pecado. Irmão, e essa é a verdadeira liberdade. O pecado não nos oferecia a chance de caminhar fora do vício. Mas Jesus Cristo, ele abriu um novo e vivo caminho para nós. Olha o que ele fala, agora, porém, estão livres do pecado. E se tornaram escravos de Deus. E essa linguagem da escravatura, ela é bastante utilizada, porque era algo que acontecia comumente. Escravos andando por ali, então... o que é o escravo na essência da palavra? Ele é um patrimônio, é algo, é uma coisa, é um objeto do seu senhor. Mas a grande questão é que para se tornar verdadeiramente livre, deveríamos nos tornar escravos de Deus. Agora, Deus escraviza alguém? Não, irmãos, e esse é um ato voluntário através do nosso livre-arbítrio. Ele fala escravo justamente para nós permanecermos obedientes. Ele traz ali no versículo 16, escravos da obediência.
da obediência, irmão. Por quê? Porque se nós não formos escravos da obediência, seremos escravos da desobediência. E cada um vai levar para um caminho. Então, se nós quisermos vivermos, irmão, se nós quisermos de fato viver esse novo e vivo caminho, plenitude, a obediência ela é totalmente pertinente. Não tem como, irmão, fugir da obediência a Deus. Não tem como fugir dessa questão. Muitas pessoas chegaram ali até Deus e não entendem a palavra, entendem que porque os outros falam que tiveram, como eu, por exemplo, tive uma vida completamente, não completamente, estou em obras também, misericórdia, estou aqui em aperfeiçoamento, não me sinto perfeito, irmão, pelo contrário, quanto mais perto de Deus eu chego, mais eu vejo o quanto eu preciso de transformação para minha mente, para as minhas situações, mas testemunhos como o meu, por exemplo, de um cara que era totalmente drogado, passou por nós vemos de montes aí, irmão, que Jesus Cristo faz, Deus fez, Deus faz e continuará fazendo. Eu quero repetir, Deus fez, Deus faz e continuará fazendo, e não é a exclusividade minha, irmão, mas tudo aquilo que me aconteceu na minha vida veio mediante a uma decisão, irmão. Há um momento aqui eu vi que estava ruim a coisa, que a tendência era só ficar pior. E eu me apeguei mesmo não sabendo como me apegar, irmão. Muitas vezes não sabia, comecei de forma religiosa, até que eu entendi que a evolução é Jesus Cristo. E é a pessoa dele, a pessoa do Filho, a superioridade do Filho, se parecer com ele. E se nós quisermos vida, e se quisermos avançar ao prêmio da soberana vocação, as coisas pertinentes, até aquilo que ele colocou dentro do teu coração, irmão, não tem como. É a obediência. A obediência é a chave. Eu quero repetir isso. A obediência é a chave. Eu creio que estou pregando aqui para pessoas com dificuldade extrema de se submeter à vontade de Deus. Eu creio que estou pregando aqui para pessoas que têm grande facilidade, talvez por causa do caminho que tomou anteriormente, e eu quero deixar isso bem claro, irmão, eu também era assim, até me ver completamente livre de algumas coisas, como por exemplo a droga, eu via que a minha mente caminhava sempre para aquilo, então estão presas num caminho. Eu quero declarar, Jesus vai te libertar, Jesus vai nos libertar de todo ciclo vicioso, Jesus está libertando. Correntes serão jogadas ao chão, correntes de vícios, correntes de ciclos viciosos, de passos que não levam a lugar nenhum. Mas precisa tomar decisão por meio de oração. Senhor, eu quero te obedecer, dá-me um coração obediente. Irmão, coloca o joelho no chão e fala, Senhor, dá-me um coração obediente, um coração que te serve, que me mantém longe de tudo aquilo que é ruim, mesmo que eu tenha que, me afastar até mesmo de pessoas que eu amo. Irmão, e vai ser necessário, acredite, mas é para o bem de todos. Olha o que Paulo fala, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, sobre o senhorio. Pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, e ele está falando do escravo, aquele que era a pessoa de escravo mesmo, que tinha escravo e senhor, é um liberto do Senhor. Homens presos, andando livres, e homens andando livres pela rua, presos. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Ou seja, irmão, escravo da obediência. Ele fala, pois foste comprado por alto preço, mas vos façais escravos de homens. Deixa eu ler na linguagem atual, esse versículo 23, ele fala assim, vocês foram comprados por um preço alto, portanto, não pertencem, vocês pertencem a ele, não se tornem escravos de seres humanos, irmão. E muitas pessoas, eu, por exemplo, eu sucumbia, meu irmão, minha mãe, é uma pessoa bastante, minha mãe é boa, minha mãe tomou o lugar de pai, irmão, e eu tenho um maior orgulho da minha mãe, muito, muito, muito mesmo, mas ela era uma pessoa controladora, irmão, queria dirigir os meus caminhos, e eu tenho um propósito único, irmão, foi uma luta, uma dor, hoje ela me respeita, e na verdade ela entendeu, depois de muito, muito, mas teve confusão, teve uns momentos bastante difíceis ali, irmão,
sabe? E não era só ela, não. Eu via que tinha muitas pessoas, sabe? Tem muitas pessoas controladoras por aí que, sabe, não se desplugaram da Matrix e não querem se desplugar. Irmão, e você vai ter que a maturidade espiritual é falar não. Ó, eu vou seguir o meu caminho, a armadura de Saul não me promove, ela me paralisa, irmão. Me paralisa e entender isso, sabe? Acontece o que Paulo começa a falar. Ele fala assim, ó, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e reduz na vida eterna. Olha, ele primeiro mostra o livres do pecado, do poder do pecado, é um estado. Qual que é o poder do pecado? Culpa e condenação, irmão. Paralisia, medo e uma série de frutificação de coisa ruim, de sentimentos negativos no nosso coração. Mas eu gosto da expressão que ele fala, fazem aquilo que conduz. Aquilo são os nossos comportamentos por meio da obediência ao Senhor Jesus Cristo que nos dirige um caminho. Arrependimento, marco inicial da nossa caminhada com Jesus Cristo. Batismo, nos mergulhamos, tomamos uma decisão. Promessa, nesse caminho nos tornaremos, nesse caminho, nesse sentido, nos tornaríamos parecidos com Jesus Cristo. Mas toda vez que nós pecamos, voltamos para lá, então se torna o ciclo vicioso, são as forças que se opõem, e é por isso que ele está falando assim, ó, fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, traz um resultado de eternidade no nosso coração, irmão, em nosso coração, e é um caminho, quando fala de condução, é um caminho, é um passo de cada vez, e a paciência se faz totalmente pertinente no meio desse caminho. Olha o que Pedro fala em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, está falando de nós que nem conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Ele fala, vocês o amam, não o conhecemos, deixa eu retificar aqui, deixa eu consertar, de vista, de olhar ele encarnado no corpo como um homem. Ele fala assim, vocês o amam, embora nunca o tenham visto, ainda que não vejam, creem nele, e até mesmo agora vocês estão felizes com a alegria indizível que vem do próprio céu. Há uma porção de alegria, meu irmão, de um céu aberto para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Há uma alegria, e quem vive isso sabe, irmão, pode estar caindo pau, caindo na folha, chovendo canivete, pode estar acontecendo o que for do lado, irmão, não te perturba, se torna inabalável. Em Cristo nós estamos estabelecidos na rocha eterna. Essa rocha ela é mais forte do que tudo, do que todos. Então tem que se firmar ali. E ele fala, e a recompensa final que vocês terão no versículo 9, por crerem nele, será a salvação das vossas almas. Mas é uma recompensa final. No meio terá as demais coisas que serão acrescentadas, irmão, mas o caminho tem que ser conduzido e atingir, sabe, vencer as etapas, vencer os desafios que Deus nos coloca, justamente para que venhamos nos poder avançar. E olha, ele fala assim, pois o salário, aqui eu quero partir para o final, pois o salário do pecado é a morte. Eu gosto dessa expressão, porque o salário ele é pago em partes, irmão. E por isso, a verdadeira felicidade, o caminho da verdadeira felicidade é Jesus. Por quê? Porque a morte, meu irmão, não nos abraça de uma vez. A morte, ela não chega, sabe, de tudo. Eu costumo falar que Satanás, ele vem com agulha. E é como se fosse essa parede que eu estou vendo aqui na minha frente, essa que vocês estão vendo ali atrás. Ele começa a arrancar a tinta, arrancar a textura, vai deixando ela fraca, irmão. É dessa forma que Satanás age. Não mudou e não vai mudar. É por salário, vai tirando um pouquinho. Você pecou, ele vai ali, tira um pouquinho. E às vezes a gente até consegue levantar e vai lá mais um e tira mais um pouquinho. E aí, irmão, de repente, ele vem e mete a voadora nessa muralha que tá fraca. E aí cai no chão, meu irmão. E aí eu vou te falar uma coisa, aí é depressão, cai no chão, explosão. E ninguém estende a mão. E é difícil nesse momento, porque a morte não nos abraça de uma vez. E isso se dá pela graça, irmão, de Deus. Para quê? Porque Ele nos dá tempo para que nós venhamos nos arrepender no meio do caminho.
E voltar, e o arrependimento fala disso, voltar, ou seja, mudar a nossa rota, mudar o nosso caminho. Uma das frases que me ajudou na minha conversão, e eu nem sei se é um conceito, na verdade, que é de Albert Einstein, fala assim, ó, não adianta você esperar um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Então o problema não está no resultado que nós alcançamos, irmão, o problema está no caminho. Eu quero repetir, o problema não está no resultado que nós alcançamos, irmão, o problema está no caminho, porque é o caminho que levará ao resultado. E mediante isso, Paulo fala em 1 Coríntios 15, 26, porque se pela graça nós estamos sendo conduzidos, o último inimigo aniquilado será justamente esse salário que estamos recebendo aqui, a morte. A morte, irmão. Agora é necessário uma morte espiritual para que Cristo venha renascer em nós. E ele fala, olha, eu gosto, porque ele fala, o pecado paga com salário, mas a dádiva de Deus, a dádiva de Deus ou seja, já foi estabelecida de uma vez por toda, a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, ao que vencer, meu irmão, vencerá a morte e será coroado. Eu quero repetir, ao que vencer vencerá a morte e será coroado, irmão. Apocalipse 2, versículo 7 nos diz isso, que ao que vencer, ele vencerá a segunda morte, viverá eternamente. Mas é um passo de cada vez e é o processo da caminhada. Olha, o Mateus 24:13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se precisa perseverar até o fim, irmão, se tem uma verdadeira liberdade, o que acontece? Há uma falsa liberdade. Há um momento em que deveremos perseverar e nos manter firmes e fiéis à palavra, até que cheguemos ao lugar que Jesus prometeu justamente para aquela mulher em Tanque de Samaria. Aqui eu quero terminar, que ele fala em João, capítulo 4, quero ler com vocês esse versículo. Eu amo esse versículo, João 4, versículo 14, ele traz muita esperança. Mas quem beber da água que eu dou, nunca mais. Você tem sede de quê? Nunca mais terá sede. Você tem fome de quê, meu irmão? Nunca mais. Uma palavra do próprio Deus vivo, nunca mais. Porque a água que eu dou se torna dentro de todos uma fonte para jorrar pela vida eterna. Vai transbordar, irmão. E esse transbordo fala justamente de uma mentalidade nova. Precisamos obedecer a Ele contagiando pelo caminho. E é isso que nos dá vontade, meu irmão. Quando nós entendemos verdadeiramente Jesus Cristo, quem Ele é, o que nós éramos e para onde Ele está nos levando, nós queremos abraçar uma multidão junto conosco e falar, vem junto, meu irmão, vem você também, venha, siga-me, venha, vamos, nós estamos indo para o caminho do céu. Olha, ali nesse caminho tem uma alegria de um céu aberto que é indizível, que está sobre nós não podemos explicar, mas você vai começar a perceber ela dentro do teu coração e somos firmados e não abalados, porque nós já sabemos quem é o nosso mestre. Podemos ver o nosso mestre. Então continua, irmão. A mensagem hoje é justamente essa, continuidade, continua, mesmo que a realidade esteja dura, mesmo que esteja cercado de inimigos de todos os lados, mesmo que tudo diga não, mesmo que pareça que seja o seu fim, continua, porque Deus lhe dará uma saída. No final de tudo, há uma recompensa na mão do Cordeiro. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.